Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, a busca por reforço do Vasco continua, né? O Vasco formalizou uma proposta oficial ao Diego Souza. Vamos explicar como que está o andamento das negociações. O Globo Esporte trouxe aí essas informações mais detalhadas para o torcedor. Vamos explicar. Bem, vamos falar de um ex-jogador do Flamengo que estava no nosso rival Botafogo na última Série B, que despertou o interesse do Vasco. Bem, vamos trazer mais novidades sobre o paraguaio Recalde. Tudo isso e muito mais agora para vocês, mas antes já vai deixando aí o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada. Se inscreve aí, amigo, para ajudar a gente a chegar a 160 mil inscritos. Falta pouco, dá essa moral aí, compartilha também com seus amigos aí nas suas redes sociais, onde você quiser, divulga o nosso canal aí para ajudar. Se você gosta, já conhece aqui o nosso canal, dá essa moral aí. Bom, pessoal, o Vasco está muito perto de anunciar aí o Eduardo Húngaro como novo coordenador técnico, que já passou pelo clube pelas categorias de base, saiu aí para o Corinthians junto com o Carlos Brasil. Ele também está de volta aí ao Vasco e vai trabalhar aí como coordenador técnico do elenco principal, cara, do time principal do Vasco. O Vasco que negociou por muito tempo aí com o Fernando Praz, está muito perto de anunciar esse profissional, ele que já trabalhou também alguns anos atrás no Botafogo como treinador do Botafogo, uma fase péssima do Botafogo, e treinou vários outros clubes, River do Piauí, entre vários outros times pequenos aí, menores, e foi parar no Vasco como coordenador técnico da base e agora volta para trabalhar no profissional. Está muito perto de voltar para trabalhar no profissional, falta somente o anúncio oficial do Vasco para a concretização da contratação desse profissional, que a diretoria do Vasco aí de futebol será composta pelo próprio presidente do Vasco, Jorge Salgado, Carlos Brasil e também aí o Eduardo Húngaro. Bom, pessoal, após anunciar 4 reforços, mais nomes começam aí a ser especulados ainda, né? O torcedor do Vasco quer a contratação o mais rápido possível do Diego Souza, só que o Vasco já está enfrentando aí a concorrência pesada do Sport, né? O Sport quer a contratação de todas as maneiras do Diego Souza, tem mais vontade de contar com o Diego Souza do que o próprio Vasco, né? Pelas informações que eu andei olhando aí, o jogador teria ficado mexido com a possibilidade de defender o Sport novamente. Gostaria de ouvir sim a proposta do clube pernambucano, né? As informações que chegam é que o Sport teria oferecido um pouco mais de 100 mil de salário, mais metas ao Diego Souza, né? Pelo menos isso não foi confirmado até agora, mas somente é especulações desse salário. Mas de acordo com o Globoesporte.com, o Vasco também já apresentou um projeto aí para o Diego Souza. Informações que chegam é que o Vasco apresentou um projeto aí ao Diego Souza e a negociação com o seu representante ainda está acontecendo, mas o clube prega paciência. O jogador está em Orlando, nos Estados Unidos, e não está com pressa para definir o seu futuro e quer um projeto que possa brigar por títulos. Eu até falei sobre isso aqui alguns vídeos atrás, que o jogador obviamente não iria fechar com o primeiro clube, ia demorar um pouquinho para ver essa situação aí. Eu falei bastante disso, que o torcedor vascaíno é muito eufórico, acha que o Diego Souza vai fechar amanhã com o Vasco e não vai, cara. Ele tá pensando, ele vai analisar o mercado. Já vi esse filme inúmeras vezes e de acordo com o Globoesporte.com, que está ajudando o Vasco aí a tentar essa contratação é o carinho da torcida tem demonstrado aí pelo atacante. O gerente aí do Vasco geral aí, Carlos Brasil, é quem está liderando essa negociação com o empresário do jogador. As conversas ainda estão um pouco lentas, mas estão evoluindo a cada dia, de acordo com as informações aí do Globoesporte.com. Pois é, pessoal, para aqueles que já são um pouco mais apressadinhos, já acham que o Diego Souza é do Vasco, ainda não tem nada fechado, tá bem distante ainda de ter um negócio positivo fechado ainda com o Vasco. Para aqueles também que acreditavam que o Vasco iria anunciar o Diego Souza no Natal, esquece, pode vir aí um escudeiro da vida, mas o Diego Souza não vai vir pro Vasco agora no Natal. Eu acho que somente lá em 2022, e isso se o campeonato não tiver começado, com o Campeonato Carioca em andamento, o Vasco, se tiver ainda a capacidade de fechar com o Diego Souza, pode ser que ele venha pro clube nessa época aí. Eu acho que antes disso vai ser difícil. Ele tem algumas propostas, tem proposta do Sport, tem interesse de times da Série A e também do Vasco, né? Vamos aguardar aí, ver qual que vai ser a decisão do jogador, porque só depende dele, né? Porque todo mundo quer, mas o jogador tem que querer também voltar pro Vasco, né? Ele fala que é vascaíno, mas tem que assumir o risco, né? Voltar pro Vasco, e assim como o Nenê fez, cara, voltou por amor, apesar dele estar se encaminhando pro final da carreira com 40 anos, mas voltou por amor e foi até certo ponto importante em algum momento ali na campanha da Série
B, mas o Diego Souza ainda tem muita lenha para queimar e com certeza seria fundamental ele ajudar o Vasco aí a voltar para a primeira divisão. Eu acho que se ele tivesse realmente esse carinho pelo Vasco, ele voltaria sem nem pensar, né? Mas também, como ele próprio já disse, tem um carinho pelo esporte e isso pode dificultar em muito a vida do Vasco. Parece ser sacanagem, mas é o que acontece aí com um jogador de futebol, né? O cara prefere jogar em outros times do que vir jogar no Vasco. É isso que vem acontecendo. Eu já falei isso aqui inúmeras vezes sobre o Diego Souza, que ele já defendeu vários clubes aí e não voltou pro Vasco, como o torcedor sempre quis. Todo ano o torcedor especula aí Diego Souza, todo ano o nome dele é especulado no Vasco. Jornalistas falam, cravam que ele é do Vasco, falam que já tem contrato de não sei quantos anos com o Vasco. Ele nunca volta pro Vasco. O cara joga no Botafogo, mas não volta pro Vasco. Joga no Fluminense e não volta pro Vasco. É isso que eu vi aí nos últimos anos. Tomara que o Diego Souza faça a escolha certa aí e que seja essa escolha vir jogar com a camisa do Vasco. Bom, pessoal, e o Vasco não para por aí, né? Também tem outros planos. Tenta a contratação de mais jogadores, né? Há informações que o Vasco pretende anunciar mais alguns reforços antes do Natal. O Natal já tá chegando, mas tem informações aí que o Vasco tá em negociações com o atacante Zé Roberto do Atlético Goianiense. A gente já falou sobre isso aqui. Também aguarda a situação aí do Paraguai Recalde. O jogador vai ter uma semana decisiva para definir o seu futuro no Olímpia. Ele já disse que não quer permanecer no clube paraguai, tá com salários atrasados, o clube tem dívidas com o atleta e ele quer deixar o clube. E de acordo com a ESPN.com, o Vasco já fechou aí os salários com o atleta, né? Que o Vasco já ofereceu salários e ele teria aceitado esses salários aí propostos pelo Vasco, né? As negociações continuam, mas depende principalmente da liberação dele do Olímpia, né? O Olímpia que já tinha fechado a porta para o Vasco, dizendo que não iria negociar a saída do jogador, mas ele tenta a rescisão contratual e fechar de graça com o Vasco. Isso que é a parte boa, por isso que o Vasco vai ter que manter os pés no chão e somente aguardar a situação do atleta. Essa semana devemos ter novidades. Ontem à noite foi falado aí sobre o nome do meio-campista Luiz Henrique, jogador aí com passagens pelo Fortaleza, pelo Botafogo e foi revelado pelo nosso maior rival, Flamengo. O jogador disputou a última Série B do Campeonato Brasileiro pelo Botafogo, conseguiu acesso, ele não ficará no nosso rival e já desperta interesse de outros clubes e o Vasco é um desses clubes e hoje seria o Vasco e a Chapecoense os clubes com maior interesse na contratação desse jogador. O fato é de que a torcida rejeitou totalmente a possibilidade dessa contratação. Você olha algumas pesquisas aí, se você aprova ou não a vinda desse jogador, o torcedor rejeitou totalmente, 11% apenas de aprovação do torcedor, pelo que eu andei vendo aí, né? E com certeza não é um jogador que agrada. Em falar desse passado dele aí, revelado do nosso maior rival, isso talvez contribua para que o torcedor não queira nem ver ele passar perto de São Januário, né? Um jogador bem fraquinho, razoável, eu acho que não seria válido. Na minha opinião, válido pro Vasco seria trazer um meio-campista um pouco mais cascudo. O Regis, na minha opinião, seria o nome mais ideal para compor o elenco do Vasco. Também contrataria o Chico do Juventude, jogador importantíssimo aí nas últimas temporadas por onde jogou muito bem com a camisa do Atlético Goianiense, também foi bem com a camisa do Juventude, apesar dele não ter sido titular absoluto durante a temporada inteira, mas é um jogador esforçado, um jogador sim nível de Série B, que pode chegar assim e ajudar muito o Vasco, cara. O Vasco tem que abrir o olho, tentar essas contratações um pouco mais pontuais, mais certeiras do que tentar dar tiro no pé. Luiz Henrique é um jogador totalmente aí desconhecido, né, cara, até certo ponto. O jogador jogou no Fortaleza, jogou no Botafogo aí, mas não conseguiu nada de grandioso na sua carreira. O Chico, pelo menos, não tem um nome grande, não foi revelado pelo um clube grande, mas é esforçado, é um jogador que tem raça e com certeza chegaria aí para ajudar muito o Vasco. Esse tipo de jogador sempre dá certo com a camisa do Vasco. É a mesma coisa o Rossi, um jogador que não tem técnica, só corre, mas tem raça, né? Isso que a gente viu nele e caiu nas graças do torcedor vascaíno, que chora até hoje pelo retorno desse jogador. O Chico aí, o coreano, chegaria tranquilamente para ajudar muito o Vasco. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada. Tamo junto, saudação vascaína a todos e é nóis.